Oi pessoal, estamos de volta. Como eu combinei no vídeo anterior com vocês, nós vamos fazer 2 exemplos sobre a lei de Coulomb. Então vamos lá. Primeiro exemplo: duas cargas elétricas pontiformes, Q1 igual a 4 microcoulomb e Q2 igual a menos 6 microcoulomb, estão colocadas no vácuo a uma distância de 0,6 metros uma da outra. Qual o módulo da força de atração entre elas? Então, ó, vamos observar aqui. Ele já falou que é atração, mas se ele não tivesse dito, já dava pra gente saber. Ó, porque a carga 1 é positiva. Se não tem nenhum sinal, ela é positiva. A carga 2, ela é negativa. Logo, cargas com sinais diferentes, entre elas há uma força de atração. Então, ele quer saber qual é a força de atração entre elas, qual é o módulo, né? Então, tá aqui resolvido para vocês. Então, ó, a carga 1 mede 4 microcoulomb, então tirem os dados, sempre tirem os dados para vocês não terem dúvida. O micro é um prefixo, já falei isso para vocês, e ele equivale a 10 elevado a menos 6. Então, 4 microcoulomb é a mesma coisa que eu falar 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga 2, 6 microcoulomb. 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ele não falou onde que essas cargas estavam? Ah, falou, estava no vácuo. Então, se falou que estava no vácuo, o valor da constante é esse, 9 vezes 10 a nona, newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. E elas estão distantes umas das outras 0,6 metros. Qual é a força de atração entre elas? Força elétrica de atração entre elas? Então, ó, da lei de Coulomb, nós sabemos que a força elétrica é igual a constante vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Então, esse K é a constante aí eletrostática. No vácuo, ela vale isso, né? Então, tá aqui, ó. Ó como tirar os dados fica fácil, é só substituir. Nós vamos precisar do módulo, então todo número que está em módulo, né, o sinal dele é positivo. Então, ó, o módulo de 4 vezes 10 a menos 6, 4 vezes 10 a menos 6. O módulo de menos 6 vezes 10 a menos 6, 6 vezes 10 a menos 6. Então, imagina assim, ó, esquece o sinal pra gente nesse momento. Para a conta, esquece o sinal, ele é sempre positivo. O sinal vai nos indicar se há uma força de atração ou de repulsão. A distância entre elas é de 0,6 metros, então, ó, a distância ao quadrado, então 0,6 ao quadrado. Então, a força elétrica é o que nós queremos, ela já está isolada. Então, o que a gente fez aqui, ó, dessa linha para essa? Multiplicamos todos esses números aqui da frente, ó. Então, 9 vezes 4 vezes 6 é igual a 216. Depois, como que a gente resolve multiplicação de potência de mesma base? Conserva a base, que é o 10, e soma os expoentes. Pessoal, quem já lembra fazer isso, não precisa fazer esse passo aqui, ó, pode ir direto. Mas eu fiz pra gente lembrar, todo mundo aí lembrar. Então, é 9 mais o menos 6 mais o menos 6. Então, ó, mais com menos é menos, então vai ficar menos 6 menos 12, menos 12 mais 9, menos 3. Tá aqui, ó. Então, 216 vezes 10 a menos 3. O 0,6 ao quadrado é 0,6 vezes 0,6. Isso aqui, ó, dá 0,36. Daqui para cá, eu escrevi esse número na forma com a potência aqui de base 10. Para quê? Para ficar mais fácil a nossa divisão. Então, ó, 216 dividido por 36, isso é igual a 6, vezes. É uma divisão de potência de mesma base. Então, nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes, né? Subtrair os expoentes. Então, ó, 6 vezes 10 elevado a menos 3, menos o número de baixo, que é o menos 2. É sempre o de cima menos o de baixo. Então, menos 3 menos o menos 2. Menos com menos é mais. Tá aqui, ó. Então, o 6 continua sendo 6. 10 elevado menos 3 mais 2, menos 1. Então, a força de atração entre essas duas cargas é de 6 vezes 10 elevado a menos 1 Newton. Lembra que a unidade de força é o Newton, não se esqueçam. Então, pessoal, ó, primeira coisa é fazer a identificação das variáveis aí, né? O que nós temos e o que nós queremos
com essa atividade. Então, tira os dados que não tem erro. A força, para calcular a força, vai ser sempre essa equação aqui. Tranquilo? Aí o próximo exemplo, ele diz assim, ó, duas cargas elétricas pontiformes e iguais a Qzão estão situadas no vácuo a 3 metros de distância. Sabe-se que a força de repulsão entre as cargas tem intensidade de 0,1 newton. Qual é o valor de Q? Então, ó, vamos para a próxima. Então, ó, ele falou assim, que a carga 1 e a carga 2, elas tinham o mesmo valor e elas valiam Qzão. Falou que elas estavam distantes umas das outras 3 metros e que a força elétrica entre elas era de 0,1 newton. Ele não disse, disse sim, de novo, que elas estavam onde, ó, no vácuo. Então, se elas estavam no vácuo, o valor da constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Pessoal, é o seguinte, porque nos dois eu fiz a mesma coisa. Ele não falou nada onde as cargas estavam. Porque sempre que o exercício não te der o meio onde as cargas estão inseridas, vocês vão considerar sendo o vácuo. Então, matematicamente, o que significa isso? O K tem esse valor aqui, ó. Certo? Então, é isso que quer dizer. Quando não tiver onde elas estão, vocês vão usar o valor da constante eletrostática para o vácuo. Então, ó, ele disse, qual é o valor dessas cargas? Elas são idênticas e vale Q. Então, vamos lá. Essa é a equação da lei de Coulomb. A força elétrica é igual à constante eletrostática vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, beleza. Daqui para cá, ó. A força eletrostática nós temos o valor, substituímos. O valor da constante também nós temos, substituímos. A carga 1 e a carga 2, elas são idênticas e vale Qzão. Então, substituímos Q1 e Q2 aqui por Qzão. Então, ó, quanto que é Q vezes Q? Que é o quadrado. Aí, daqui para cá, ó, eu já observei que ia ficar um número parecido com o de cima, ó. Eu resolvi isso aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. Então, esse 9 dividido por 9 é 1. A gente corta, né? A gente gosta de falar que corta, mas a gente divide um pelo outro. Então, sobrou isso aqui, ó, 0,1 é igual a 10 elevado a menos 9 vezes a carga ao quadrado. Só que a gente quer o valor da carga. Então, ó, quem já estava do outro lado? O 0,1. Coloquei ele aqui. Professor, era 0,1, agora tá 1 vezes 10 a menos 1. Mesma coisa, né? A vírgula tá aqui. Vou andar uma casa para a direita. Cada casa que eu ando para a direita, eu subtraio 1 no expoente. Então, ó, 0,1 e 1 vezes 10 a menos 1, mesma coisa. Esse 10 esse 10 elevado a 9 estava multiplicando esse valor. Ele vem para cá dividindo. Então, ó, esse já estava do outro lado, a gente copiou. Esse estava multiplicando, ele veio dividindo. Certo? Então, ó, daqui para cá. 1 divide por 1 é 1. 10 a menos 1 dividido por 10 a nona vai dar 10 a menos 10. Ó, por quê? Conserva a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Menos 1, menos o 9. Menos 1, menos 9, menos 10. Tá aqui. Então, nós queremos o valor de Q, não o valor de Q ao quadrado. Qual que é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, ó, multiplicar por 1, eu posso... O 1 é o elemento neutro, né, da multiplicação, eu não preciso por ele. Então, eu vou tirar ele aqui, ó. Por quê? Porque não precisa. Então, como que eu acho a raiz quadrada de 10 elevado a menos 10? Então, você vai conserva a base, quando você tem a raiz de um número, raiz quadrada de um número elevado a outro. Então, você vai conservar a base e você vai pegar o expoente e dividir aqui pelo radical. Então, o radical, se fosse a raiz cúbica, esse radical era 3. Se fosse a raiz quarta, esse radical era 4. Mas aqui no caso é raiz quadrada, então aqui é o 2. A gente não usa, no caso da raiz quadrada, o 2 aqui, mas a gente sabe que é 2. Então, nós vamos pegar o expoente do número que está aqui dentro e dividir aqui pelo radical. Então, vai ficar menos 10 dividido por 2. Menos 10 dividido por 2 é menos 5. Então, encontramos o valor da carga. Então, essas cargas idênticas, cada uma tem a carga de 10 elevado a menos 5 Coulomb. Certo, pessoal?
Qualquer dúvida, eu estou nos canais digitais aí que a gente já combinou, o Classroom, o WhatsApp, o e-mail. Então pode mandar mensagem, tirar dúvida. Eu reservei para vocês do terceiro ano um horário especial, dá uma olhada lá no Classroom de vocês, que eu falei sobre isso. Então não deixem de fazer as atividades, fiquem em casa até maio.